Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graciosa paz, que bom estarmos juntos mais uma vez nessa manhã de terça-feira, hoje 23 de fevereiro. Hoje é dia do escrivão e do rotariano. Nós sabemos que essa instituição, Rotary Clube do Brasil, tem sido realmente uma instituição que realiza um trabalho belíssimo de assistência filantrópica, de assistência social. E também o escrivão que está trabalhando nos cartórios, fazendo toda aquela escrita, preparando aqueles alvarás, documentos, enfim. Deus os abençoe grandissimamente. Continuamos convidando você a viajar conosco através das imagens do que foi a nossa 13ª excursão realizada em 2017. E como eu tenho dito, se você desejar realizar a viagem dos seus sonhos, se programe, porque em 2022, se Deus assim nos permitir, e estiver tudo já normalizado, nós estaremos realizando a nossa 10ª excursão somente em Israel. Serão 20 dias. Inclusive, ontem eu falei, se você ainda não tirou seu passaporte, é a primeira coisa que você tem que fazer. E aguardar, assim que for abertas as portas pelo Ministério do Turismo em Israel, nós estaremos programando a nossa 14ª excursão e você não pode ficar de fora. Portanto, convido você agora a viajar conosco através das imagens daquele que é o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos muito mais bem-aventurados do que o povo que habita aqui neste lugar, porque eles tinham todos os profetas que falaram. Isaías capítulo 53, nós vemos que Isaías profetizou dizendo, Jeremias, todos eles, que Jesus não tinha aparência nem formosura, olhávamos para ele, nenhuma beleza havíamos que nos atraísse, era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Então esse Jesus que ainda hoje é rejeitado pelos judeus, ainda hoje é rejeitado, nós somos muito mais bem-aventurados, porque Jesus foi quem disse a Tomé, bem-aventurados que não me viram e creem. Nós cremos pelos olhos da fé que Jesus, o Messias, enviado à casa de Israel, João diz lá no capítulo, verso 10 em diante, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, antes rejeitaram-no. Mas a todos quantos o aceitaram, diz João lá no capítulo 1, Evangelho de João 1:10, os que bem-aventurados que não me viram e creem, disse a Tomé. E João diz, ele fala, veio para o que era seu, no caso para os judeus, e eles não o receberam, antes rejeitaram-no. Mas a todos quantos o aceitaram, todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então nós somos muito mais bem-aventurados. Como dizíamos, aqueles 4 homens trouxeram aquele paralítico para obter não apenas a cura física, mas Jesus estava lendo o que havia no coração daquele homem, era a salvação, o perdão dos seus pecados. E Jesus disse, perdoaste os teus pecados. Os fariseus então disseram, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais entre vosso coração? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Naquela hora Jesus estava mostrando o poder, porque ele mesmo disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade. Então Jesus estava falando, por isso que Jesus teve autoridade para andar por sobre as águas, por isso que Jesus teve autoridade sobre os demônios quando formos visitar a cidade de Gadara. Jesus expulsou os demônios e ainda hoje continua fazendo o mesmo, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém. E naquela ocasião, então, eles estavam ridicularizando, mas Jesus disse, qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas Jesus, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Esse acontecimento foi aqui. Não sabemos se foi aqui exatamente, se foi mais adiante, se foi mais para ali. O importante é que foi esse lugar, ele realmente
é testemunha, o tempo testemunhou isso no passado. Temos também aqui outros fatos, como a cura da sogra de Pedro, para mostrar inclusive que Pedro era casado, e muitos dizem que Pedro foi o primeiro papa, e segundo papa não pode casar, ele tem que seguir o celibato, tem que ser realmente, não pode casar, eunuco, como a gente sabe, mas Pedro era casado sim. Segundo aqueles que acreditam que Pedro foi o primeiro papa, é uma contradição, porque Pedro que era casado, a sogra dele morava aqui, estava com febre, estava febril. Jesus foi convidado para orar por ela e repreendeu a febre e ela foi curada. Temos muitos outros acontecimentos aqui, temos uma sinagoga antiguíssima aqui, e a nossa guia vai continuar falando agora mais sobre esse sítio arqueológico, que eu repito aqui, era como se fosse um condomínio fechado, antigamente. Para a gente hoje, no presente, isso não é coisa nova, é coisa antiga. Aqui é a cidade que viu e conheceu Jesus de perto. Ele veio morar aqui, passar aqui um tempo, porque aqui já era o local onde Pedro morava. Pedro é daqui. Pedro, qual é a profissão de Pedro originalmente? Pescador. Pescador, então faz todo sentido também que ele esteja aqui ao lado do Mar da Galileia. Ele é pescador por causa da localização também dele. A gente vai para o lado de lá daqui um pouquinho, o que a gente vai ver os restos de uma casa antiga. Esses restos são os restos da casa de Pedro. A gente também vai ver do lado restos de outras casas. Isso aqui também nos prova que isso aqui realmente era uma cidade ou um condomínio fechado. Quer dizer, aqui sim moravam mais pessoas. E por último também a gente vai conhecer a sinagoga. A gente vai ver a sinagoga, que ela é diferente do resto da cidade, ela é um edifício extremamente imponente, grande, bonito. A sinagoga, nos tempos antigos, ela não é só um local de oração, ela sim é um local de reunião e estudos, como a gente vê que Jesus às vezes vai e participa de leituras. Ele lê dentro da sinagoga os textos sagrados e também é um local de reunião dos judeus. Então vamos lá conhecer. Chegasse aqui há 2000 anos atrás, a gente veria a sinagoga cheia de gente, também cheia de gente que vinha para cá para ouvir a Jesus. A casa de Pedro é próxima, eles vinham aqui eles faziam a leitura, cerimônias, rezas, eram feitas aqui dentro.
provavelmente dos restos da casa de Pedro. Aqui, esse local, vivia a sogra de Pedro. Pedro também aqui se hospedou Jesus, aquele onde faz vários dos seus milagres também, como a gente falou, ele cura a sogra de Pedro da sua febre. E por cima foram construídas igrejas. Então a gente está vendo aqui, tem os restos de igrejas e também tem aqui em cima uma igreja moderna, mas que ela foi feita para não tapar o antigo, porque a gente está aqui outra vez por causa da casa, ou melhor dizendo, porque aqui é onde Jesus fez os seus milagres. A gente saiu das colinas, a gente saiu da Galileia, a gente está entrando nas colinas do Golã, pessoal. Olha agora à nossa direita. A gente está vendo aqui um monte de pedras. Qual é a cor das pedras? Pretas. Pretas, bem pretas, escuras. Essa é a característica do Golã. Quando a gente vê essas pedras bem pretas, a gente sabe que a gente está entrando na zona do Golã. Toda essa região aqui são colinas, por isso a gente chama as colinas do Golã. Na realidade, essas colinas, a maior parte delas são vulcões inativos. Essa aqui foi uma região de muitos vulcões e essas pedras pretas são lava que endureceu, que a gente chama de pedra basáltica. Agora, basáltica. Basalto é pedra. Agora a gente vai passar em cima de um pequeno riacho. E agora que a gente está nas colinas do Golã, pessoal, eu quero que a gente pense aqui nos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos, quem morava na Galileia eram judeus. A maior parte da Galileia eram vilarejos judaicos. A gente veio por Nazaré, por Caná, Quefarnaum, Madalena. Todas as cidades eram cidades judaicas. E quem morava nas colinas do Golã? As colinas do Golã, tradicionalmente, quem viviam aqui não eram judeus, eram outros povos. Eram, por exemplo, romanos, soldados romanos moravam aqui. Também gadarenos, por exemplo, outros povos moravam aqui. E Jesus, ele raramente vai ao encontro dos não-judeus. Jesus, todo tempo, ele prega dentro das partes judaicas. Por isso a gente vai ver toda a zona do ministério de Jesus é na Galileia. E ele não vem ao Golã. Ele vem somente uma vez ao Golã, que é quando a gente se encontra. Pessoal, vamos olhar aqui à nossa direita. Tá? Se a placa, olha aqui, Golã. Estão vendo essa placa à nossa direita? Quer dizer, agora a gente está no Golã. Toda essa região aqui. E Jesus, ele vai vir só uma vez a essa região do Golã, que é o momento que ele vai se encontrar com o gadareno. E aí, em Cussi, que é para onde nós vamos daqui um pouquinho. Antes, um lado do Mar da Galileia, o lado da Galileia, ele é um local da maior parte da população judaica. Esse lado aqui, o lado do Golã, nos tempos bíblicos, ele era principalmente um lugar de gentios, de pagãos,
E por isso Jesus ele não costumava vir fazer o seu ministério aqui. Ele estava sempre dentro das cidades judaicas, dentro das sinagogas, entre os judeus. Até que um dia ele decide subir do barco, ele cruza o mar da Galileia e chega até esse local chamado Curse. E aqui viviam gentios. Exatamente, aqui viviam gentios. E Jesus se encontra aqui com um endemoniado. E ele pergunta ao nome dessa pessoa, qual o teu nome? E o que ele responde? Legião. Legião por dois motivos. Um também porque ele tinha uma legião de demônios dentro dele, mas também legião era o nome dos soldados romanos que estavam aqui. Ele tem uma boa chance, inclusive, de ter sido soldado romano aqui em Israel. Que não só ele era dos gentios, como ele também era dos conquistadores, dos opressores romanos que estavam aqui. E Jesus vai, tira os demônios do endemoniado e manda os demônios para onde? Para porcos. E esses porcos vão e se jogam dentro do mar da Galileia. Agora, se aqui é um local de criação de porcos, é mais um sinal que aqui não viviam judeus. Judeus não comem porcos. Então, Jesus, ele, a maior parte do seu tempo, ele está entre os judeus, ele vai, ele cura os judeus, mas a gente também vê que em vários momentos ele sai aos gentios. E ele vê essa pessoa, um gentio, de outro povo, provavelmente parte dos, inclusive, dos opressores dos judeus. Os romanos estavam todo o tempo oprimindo os judeus e mesmo assim ele vai lá e cura esse endemoniado. Então a gente vê que Jesus vai, fala e ajuda, mesmo aqueles que não são gentios. Aqui no caso de Curse, a gente também vai ver que ele cura outros soldados também da legião. Ele também fala com a samaritana. E várias passagens a gente vê que sim, Jesus já vai aos gentios e já dá aquela primeira planta, aquela primeira semente que vai ser levada depois da ressurreição de Jesus e depois que ele sobe aos céus, depois, quando Pedro vai e batiza o primeiro gentio, que é Cornélio, em Cesareia Marítima. Pedro ele vai ser o primeiro a batizar um gentio, mas desde antes Jesus já leva a palavra também, e ele já dá a entender que a cura e tudo que ele tem não é só para os do povo de Israel, e sim para todos os povos. E por isso, nesse local aqui, vai ser criada uma sinagoga no tempo bizantino. Os primeiros cristãos da Terra Santa vão construir essa igreja aqui. Pessoal, essa igreja tem por volta de 1.500 anos, a igreja que a gente está. E o mosaico e tudo que vocês estão vendo aqui, ele é original. Quer dizer, a gente está em umas igrejas mais antigas da Terra Santa. As primeiras igrejas foram construídas aqui no século IV, quer dizer, realmente essa está entre a lista das mais antigas, e também o estado de conservação dela é impressionante. A gente realmente consegue ver, esse aqui é um local de adoração cristão, não de hoje em dia, não de 20, 100 anos, assim, ele é um local de adoração cristão desde os primeiros cristãos da Terra Santa. E agora, quem vai fazer a nossa leitura? Deus nos presenteia mais uma vez, né? Conhecer um lugar. Nós já estamos aqui no caso algumas vezes. Também nunca tive a oportunidade de passar aqui, né? Para mim é maravilhoso, é mais um pedaço que Deus nos concede, né? Em todas essas viagens, de conhecer mais aquilo que a gente, na verdade, não viu antes, né? E teve a oportunidade, no caso, de conhecer, né? Mas agora, graças a Deus, pelas suas providências e pelas suas provisões, né? Vamos ler em Marcos, capítulo número 5, e nós vamos ler a cura do endemoniado Gerazeno. A cura do endemoniado Gerazeno. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes.
porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que acontecera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o qual tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele se foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Amém. Louvado seja. Continue lendo. Não, pode certo. comentar agora. Pronto. Aqui a gente tem uma história, né? Uma história linda de uma criatura que, na verdade, era tomada, né, por uma legião de demônios. Como a nossa guia, Aline, ela disse que possivelmente ele era um dos soldados opressores, né? Um dos aqueles soldados romanos que estavam aqui, que eles eram, no caso, opressores. Talvez ele também fosse um dos. E ele estava tomado por uma legião. Ele mesmo diz, né, quando Jesus perguntou a ele qual era o seu nome, ele disse que era legião, porque eram muitos os espíritos imundos que estavam naquela vida. E uma coisa me chama bastante atenção nesse texto, é que quando ele viu Jesus de longe, ele correu e o adorou. Correu e o adorou. Ele pegou a oportunidade que ele teve, ele segurou com as duas mãos, né? Então ali ele adorou Jesus, e claro, Jesus vendo, no caso, né, a sua situação, vendo, na verdade, o miserável que ele era, deu a ele a oportunidade dele o conhecer e dele, na verdade, ser transformado completamente num cidadão dos céus, né? Um cidadão dos céus. Jesus, na verdade, é assim, ele tira do pó, da cinza, da lama e torna em um cidadão do céu. Foi o que Jesus fez com essa criatura, não é? E aí depois, no caso, a gente observa que aqui, quando os porqueiros, né, os donos dos porcos e muitas pessoas da região viram o que Jesus fez, viram o que aconteceu àquele homem, agora ele estava sentado, arrumado, né, vestido, porque ele vivia nu nos sepulcros, comia carne dos mortos, né? E agora ele estava vestido, né, completamente transformado, né? E então as pessoas ficam, não sei se temerosas ou se ficam, no caso, enraivecidas porque perderam ali as possibilidades, né, de continuar sendo dono daqueles animais. Então manda que Jesus se retire, né? Manda que Jesus se retire do meio deles. E no caso, porque Jesus estava atrapalhando. Para eles, Jesus estava atrapalhando. Porque Jesus, na verdade, salvou uma vida, né, que vale mais que o mundo inteiro. Salvou aquela vida, né? E eles, no caso, não entenderam. Preocupados com a vida financeira. Preocupados exatamente com os bens, com as coisas materiais. Né? As coisas materiais tinham muito mais significado, muito mais valor do que aquela vida que foi salva por Jesus. Né? E aí a gente observa que Jesus novamente, né, ao entrar Jesus no barco, ele suplicou para que Jesus deixasse que ele também o acompanhasse. Ele disse: não, você volta agora para a sua família, para o seu meio,
para toda a sua vizinhança, finalmente para quem, no caso, você puder, né, ter contato e diga tudo o que lhe aconteceu. Não precisa dizer outra coisa, diga tudo o que lhe aconteceu. E assim ele fez. Então, ele se foi e começou a proclamar em Decápolis, que era exatamente a cidade, né, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Porque quem conhecia aquele homem que era violento, que era um homem, no caso, né, terrível, e agora transformado completamente num cidadão dos céus. Louvado seja Deus pelo que ele faz, né, com qualquer um que, na verdade, nele crê. Amém. Nós vimos aqui esse relato bíblico que a nossa irmã Aurizete acabou de ler, e eu queria concluir com uma palavra de oração, porque nós vemos aqui nesta cidade, pela primeira vez, nós estamos vindo a este sítio arqueológico. Estamos diante de uma das igrejas mais antigas do cristianismo, segundo a nossa guia, há 1500 anos atrás, aproximadamente, do quarto século, acho que essa igreja foi construída. E aqui, como vimos, era habitada por gentios. Criação de porcos, jamais os judeus iriam estar habitando ou convivendo com criadores de porcos, até porque o porco é considerado um animal imundo, está lá no livro de Levítico. Daí porque nós vimos este milagre de Jesus libertar aquele ex-endemoniado, que eu chamo ex-endemoniado de Gadara, que para os gadarenos, o prejuízo que eles tiveram foram dos porcos. Eles acharam que aqueles porcos eram mais importantes do que a paz que eles não tinham e passaram a usufruir depois que o endemoniado foi liberto. Aquele homem era um terrorista. Podemos dizer que ele causava pânico, medo, terror na cidade. Imagine um homem andando numa cidade totalmente despido. Ele possivelmente tinha taras sexuais, porque ele andava nu. Não tinha senhora nem moça que fosse abordada certamente por ele. Ele quebrava os grilhões, ele era um homem super violento. Os demônios davam força excomunal, de modo que ele quebrava os grilhões, saía causando pânico, pavor. Era um terrorista hoje, não é? Para os nossos dias. E então esse homem é liberto por Jesus. Agora ele está sentado aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. E os donos dos porcos acharam que Jesus era uma persona não grata, expulsaram Jesus da cidade. Quando Jesus foi saindo da cidade de Gadara, exatamente aqui nessa região, o ex-endemoniado, que agora estava liberto, transformado, vestido, cabelo penteado, em sã consciência, pediu a Jesus para segui-lo, ou seja, ele queria se tornar um discípulo de Jesus. Jesus disse: não, volte para casa, fique aí nessa cidade, porque você vai ser a maior pregação, você vai ser o maior sermão, você vai ser uma mensagem ao vivo do poder de Deus na sua vida. A sua vida foi transformada. Quando alguém perguntar, esse era aquele ex-endemoniado de Gadara, aquele homem que causava pânico e terror, é ele mesmo, em carne e osso. Ele agora é uma nova criatura. Porque a palavra de Deus diz, se alguém, Paulo escrevendo aos 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. A paz reinou na vida dos gadarenos, a paz reinou na família daquele homem e no próprio ex-endemoniado, a paz reinou. Quando Jesus entra no coração da gente, reina a paz no coração de quem ele entra, reina a paz na família, reina a paz no bairro, reina a paz na cidade, reina a paz no mundo. O príncipe da paz, ele quer realmente entrar no seu coração, transformar a sua vida e lhe conceder aquilo que o ex-endemoniado de Gadara recebeu. Agradecer por tudo isso que foi feito aqui, por essa palavra que ouvimos, por essa grande demonstração aqui na cidade de Gadara, a libertação do Gadareno, e nós só agradecemos por tudo isso que Deus tem feito e faz e vai fazer na vida de todos quando quiserem, porque Jesus é o mesmo ontem eternamente, Ele não muda, Ele transforma e faz maravilha para que o seu nome seja glorificado. Espero que você que esteve conosco e que tenha viajado conosco através destas imagens se programe. Em 2022, como eu disse no início, se Deus assim nos permitir, nós estaremos realizando a nossa 14ª excursão do programa Opção para a Vida. Se você quiser obter maiores informações, após o programa, ligue para o fone 083 941 3993. E aí você estará obtendo as informações que você precisa para acompanhar e participar da nossa 14ª excursão. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.